Olá, pessoal. Aqui quem fala é Valéria Forte, diretora executiva da CAEM, Central de Apoio às Escolas de Música. E agora também fazendo essa live, a qual a gente realizava semanalmente, e temos espaçado um pouquinho as atividades, justamente por conta do nosso congresso. Mas vamos dar início à nossa live. E hoje eu estou muito contente, porque quem vai falar conosco hoje é uma diretora de Santa Catarina, cuja escola está completando 25 anos de atividades. Então, essa escola, que se chama Musicarte, está localizada em Santa Catarina, na cidade de Timbó. E eu sei que essa diretora vai falar um pouquinho dessa cidade, dessa região maravilhosa de Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina é um estado lindo por princípio, mas aquela região é um espetáculo, parece uma pintura. Então eu vou lá, vou chamar agora, deixa eu ver, a Noica, deixa eu ver, cadê Noica? Musicarte. Já convidei você, por favor, aceite o nosso convite. Estou te aguardando agora. Bem-vinda, querida! Um prazer falar com você numa semana tão importante para a escola. Muito obrigada por estar conosco e dividir seu tempo, sua bagagem aqui com a gente, contar um pouquinho da história. Bem-vinda! Obrigada, Valéria. Eu que agradeço, que é um convite especial, assim, a gente já se fala, né, há tanto tempo, né? Mas ao mesmo tempo de fazer isso, dividir isso com esse tempo contigo, assim. Muito obrigada pelo... Uma delícia falar com você, estava ansiosa por isso. E como eu falei, nessa semana que é super especial para a escola, né, na comemoração de 25 anos de aniversário. Uma delícia. Bodas de prata a gente fez. Isso aí. A gente Eu vou... Na quarta-feira, né, a gente fez o evento aqui da escola, não sei se conseguisse acompanhar nas nossas mídias, assim, a gente postou alguma coisa, foi um momento mágico. Imagina assim, o que tu vai estar com o congresso, de poder ver todo mundo de novo presencial, a gente ter essa oportunidade com o evento de conseguir ver todo mundo pertinho e abraçar. Abraçar, é verdade, a gente sente falta disso, né? Nós somos seres extremamente sociáveis e a gente precisa do outro, né? Como eu já dizia, nenhum homem é uma ilha. E vamos para frente. Não, eu primeiro queria falar um pouco da sua cidade. Timbó, ela é uma pintura, né? Toda a região ali é uma região muito linda de Santa Catarina. Conta um pouco da cidade, em que região de Santa Catarina que está a sua escola, por favor. Então, a gente fica aqui, eu sempre falo, eu moro em Timbó, que é perto de Blumenau, porque Timbó é muito pequenininho, né? Então, as pessoas normalmente não conhecem. Então, todas as cidades aqui próximas, né? A gente tem Timbó, Indaial, Pomerode, Blumenau, são todas com uma natureza exuberante, né? O atrativo aqui é a natureza, né? Então, a gente tem paisagens que realmente são pinturas, né? Todo o pôr do sol, nascer do sol aqui é lindo. Então, a Timbó como a cidade do cicloturismo, né? Então, são muitos ciclistas e são vários caminhos que eles fazem nas regiões aqui, né? Então, fica o convite aí para quem gosta de uma bike, aparecer por aqui também, porque vale a pena. Além de tudo, além dessa bike, de fazer contato com a natureza, a região em si é um espetáculo, é muita beleza natural, né? Dá para desfrutar andando, caminhando, ou mesmo para quem quer relaxar, sair da correria, é uma alegria poder ver né, os campos e tudo mais aí que vocês têm. É uma natureza belíssima mesmo, é assim de encher os olhos, quem tiver oportunidade de conhecer, né, estando em Blumenau ou em qualquer cidade ali próxima, de passar em Timbó e toda essa região. É um passeio extremamente recomendável, pessoal muito amigo, como todo sulista, aberto, convidativo. Eu digo que lá no sul a gente pode ficar em hotel 1 estrela, porque vai ser bem tratado, o hotel é limpo e você vai comer bem.
Exatamente, exatamente, Valéria. São pousadas e é muito legal, vale muito a pena, com certeza. Assim, o pessoal é caloroso. Né? É a cultura mais germânica, né? Cultura europeia, mais alemã, né? E por isso é isso que tu fala de tudo limpinho, tudo bonitinho, né? Todo mundo tem cuidado dos jardins das casas, quando passa, tudo sempre muito bem cuidado, né? Então, a gente tem isso. São cidades seguras também, a gente ainda tem como sair na rua tranquilamente, deixar o filho andar de bicicleta sozinho, porque É verdade. é seguro, né? Então, muita gente de fora acaba vindo para cá, né? Inclusive até Timbó ficou em primeiro lugar como as cidades de pequeno porte para se morar, né? Então, realmente Legal. são lugares aqui bem recomendáveis. Mas também não precisa vir não, porque já tem bastante gente. Bom, mas vamos lá, Noica, vamos conhecer um pouquinho de você. Como é que a música entrou na sua vida? Onde começou? Como é que você sentiu aquele bichinho te morder? Como é que foi a sua entrada? Em que instrumento? Conta pra gente, por favor. Não, o bichinho me picou na genética, né? Porque eu tenho uma avó, infelizmente já falecida, mas que foi uma incentivadora, não no tocar instrumentos, mas ela sempre participou em coral da igreja, minha mãe também. Então, veio delas, assim, essa mais a memória auditiva, assim, né? Familiar, né? Nesse sentido. Tinha um tio-avô que tocava tuba, mas também eu acredito que seja algo genético, mas sempre gostei da questão pedagógica, sempre gostei de criança também, então, mas comecei novinha, comecei com os meus 11 anos, o meu primeiro instrumento foi violão, mas na época, porque já faz muito tempo, não tinha escola Certo. de música, né? Então tinha assim, ou era um missionário da igreja, ou um pastor de igreja que dava aula na sua casa, né? E assim foi que eu comecei. O meu primeiro instrumento foi violão e fiquei, né? Aqui na cidade também não tinha muita opção, né? Aí fui estudar em Blumenau, então fui para o piano. Fiz no Teatro Carlos Gomes, que é uma instituição que até hoje ainda é muito forte na cidade, né? E também violoncelo. Foram os três instrumentos que eu estudei. Fui para Florianópolis, onde eu fiz a faculdade de Educação Artística com habilitação em música, na UDESC, né? E depois uma pós-graduação na área de Educação Musical, também lá na UDESC. Então, essas foram as minhas formações acadêmicas, no caso, né? Mas sempre fui fazendo as aulas dos instrumentos e sempre tive muita curiosidade, assim, então, até para flauta, tentar entender o mecanismo de cada um, né? Das teclas, das cordas, do sopro, da voz, né? Para a gente ter uma ideia e poder ajudar, principalmente assim, porque quando as pessoas nos procuram na escola, às vezes elas não têm muita certeza do que elas querem aprender, né? Certo. Assim, a gente, né, precisa ter essa base também para passar, para conseguir direcionar o caminho de cada um. Entendi, muito bacana. Quer dizer que você pode falar que você cresceu no meio musical. Isso, até porque Timbó tem isso muito forte, assim, também, né? Na questão cultural, né? A gente não tem outra escola de música formada aqui, né? Até porque a cidade é pequena, não... E então a Fundação Cultural aqui, que faz parte né, da prefeitura aqui, é que ela oferece os cursos de música, então, na cidade também. Então, tem muito evento aqui é muito forte a orquestra, né? A orquestra aqui em Timbó, a orquestra em Indaial. Então, é bem forte a cultura musical na cidade também, né? Muitos eventos Entendi. os alunos podem estar participando, né? E isso faz parte, a gente respira, né? Tem grupos de dança folclórica, tem grupos de teatro, grupos de música, então a gente tem isso bem forte na cidade, né? Muito legal, muito legal. Eu sou admiradora da região, né? Eu vou falando, São Paulo é bacana, não tenho dúvida, amo São Paulo, não saio daqui, mas a gente vai descendo e essa cultura, essa necessidade da cultura se torna mais forte, né? A gente percebe que às vezes pessoas simples também se preocupam com o aprendizado musical, o aprendizado de uma arte em si, né? Já não faz tanto parte da cultura aqui do paulista ou do paulistano e daqui para cima também não. A gente percebe, sim, que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm essa necessidade e esse viés
cultural mesmo, né? Onde a família incentiva, a família acredita e sabe da importância da educação musical e de ter um instrumento que esse familiar possa aprender. Então, isso é muito bacana, né? É muito forte aí, a gente sabe bem disso. Bom, então a gente sabe que a Noica já veio, já estava aí com esse bichinho da música. E aí, o que acontece? Como é que foi o processo da Noica estudante para a Noica diretora, professora, abrir uma escola? O que aconteceu aí? Muito trabalho, muito trabalho. Você começou dando aula particular? Como é que foi? Não, quando eu me formei, logo que me formei, voltei para Timbó. E aí, como não existia ainda a Fundação Cultural aqui, mas tinha um pastor da Igreja Luterana, um alemão, que tinha o projeto para introduzir a música nas escolas. E aí ele já estava se aposentando, então eu entrei no lugar dele para começar. Não existia a lei ainda que era obrigatório o ensino de música, então era, na verdade, uma escola aqui em Timbó que aderiu, então eu dava aula de flauta nas escolas, no lugar dele, daí eu assumi. E também, como não existia então a fundação, a gente entrou com um projeto dentro da igreja mesmo para oferecer aulas aqui na comunidade. Então, era uma parceria entre a prefeitura e a igreja luterana. E aí eu dava aula de violão, assim, eram 20 alunos ao mesmo tempo, aula de flauta, 20 alunos, teclado. Que ano foi isso? Só para a gente se situar, Noica. Oi? Desculpa. Que ano foi isso para a gente se situar? Ai, ai, ai. Deixa eu pensar. Foi em 97, cara, deve ter sido ali 95, por aí, 1995. Tá, legal. Eu não sou muito boa, tanto eu até Não, tive só que... para a gente ter uma referência. Mas faz muito tempo, assim. E a gente vê como o tempo passa, né? Rápido, né? Então é isso, assim, na verdade, eu acredito que o meu papel foi importante aqui na cidade para justamente isso, quando eles, então, conseguiram montar aqui toda a Fundação Cultural, fiz parte do conselho, a gente conseguiu criar, agora esse órgão está instituído já há muitos anos também, né? Mas consegui, através desse pastor, assim, trabalhar. Então, dei aula no colégio, dava as aulas ali dentro da igreja e assumi muitos corais aqui da região também, né? Aqui da cidade, desculpa, né? Coral da Uhum. cidade, coral da igreja, coral infantil. Então, assim, trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? Nossa. Era bastante. Então, assim, a bagagem foi bem grande, porque é um aprendizado incrível, lidar com pessoas de todas as faixas etárias e de todas as condições financeiras, era tudo junto e misturado, né? E então, assim, foi um exercício incrível de aprendizado, porque recém-formada, estava ali com 17, 18 anos só na época, né? E já poder ter essa experiência. Então, aula particular mesmo, não dei, porque já entrei sempre em escolas, né? Depois disso, também peguei uma escola, que era uma escola particular de música em Indaial, e a nome da escola era Educarte. E ali que eu comecei a enxergar a minha escola, assim, que era os cursos livres, e assim começou, porque eu já estava cansada, assim, que era muito trabalho, né, dentro desse Entendo. na igreja e nas escolas. Então, eu precisava reduzir um pouquinho a minha carga horária e assim eu abri, então, minha escola em 1997, foi na metade do ano, então foi em julho. E aí os grandes incentivadores foram os meus pais, que me ajudaram principalmente financeiramente, assim, para conseguir ter a estrutura, né? E a minha mãe daí saiu do emprego dela, foi trabalhar comigo, porque ela era contadora. Que legal! Que legal! E aí fui procurando professores parceiros, assim, porque eu não podia dar aula de tudo, né? Então, a parte, assim, bateria, guitarra, então não eram instrumentos que eu conseguiria. Então, os meus eram os mais eruditos, então eu ficava na flauta, canto, piano, iniciação musical, mas aí também, daí eu dava aula de quase tudo na escola, né? Ah, E aí fui pegando um outro professor, aí a gente abriu a parte de arte logo junto, que era a escolinha de artes com
com a parte de teatro, pintura, desenho para crianças, né? E assim começamos. Começamos num espaço alugado, era pequenininho, e foi crescendo, foi crescendo. A estrutura onde eu estava não dava mais conta, a gente se mudou para a estrutura atual, que é um prédio aqui um pouquinho mais retirado, e retirado não, na verdade aqui em Timbó tudo fica perto. Tá. Dado para vocês ali, mas tem um espaço que a gente conseguiu montar adequado. Então eu peguei na planta e consegui fazer as salas personalizadas aí para todo mundo, né? Que legal! Bom, então em 97, vamos dizer assim, que você dando aula, né, para fazer um resumo, você dando aula aí na sua cidade, tanto na igreja, quanto na escola que era mantida pela prefeitura, pelos cursos de arte, né? Você começou a exercer a parte pedagógica. E quando você foi dar aula nessa escola em Indaial, você viu a possibilidade de ter um negócio seu e também se deslocar menos, né? Isso, Então, aí nasceu, teve esse insight. Bom, isso. aquela luta que você já falou, que os pais ajudaram e tudo mais, começou num espaço pequeno, né? Ninguém começa grande, né? Então, é isso mesmo, né? A gente começa. Eu digo que no começo, das 7 às 8 a gente faz faxina, das 8 às 9 faz do caixa, às 9 horas começa a dar aula, e assim é a vida, né? Isso, isso mesmo. É assim mesmo, até a gente poder, né, com muito esforço, tocar o negócio de uma maneira mais profissional. Olha, aí a Thaís está falando que a Abigail está dando um tchau para a Noica. É isso aí. Bom, aí você abriu a sua escola. Conta para mim, você tinha expertise em dar aula. Você abriu uma escola, você tinha a parte administrativa, financeira, controle de pagamento. Como é que foi esse susto? Como é que você se posicionou e falou, ai meu Deus, e agora? Olha, eu, como eu te falei, tinha minha mãe do lado, assim, porque aí realmente eu sei que muito de matemática e música se conversa, mas nessa hora ali não. Então, é a parte que eu precisei de mais ajuda. Então, como a minha mãe era contadora, né, noutra empresa Ah, que que legal. e ela que me ajudou. Então, ela que fazia todo esse controle, né, tanto dos pagamentos como desse fluxo de caixa todo, né? E ela ficou um ano, mais ou menos, ali comigo, e depois eu precisei sempre contratar outra pessoa, que até hoje acaba sendo assim. A pessoa cuida do financeiro, é que os departamentos todos são uma pessoa só, né? O RH, com o financeiro, com o marketing, né? Exato, exato. E agora eu tenho a Duda aqui, que está aqui junto com a gente, e ela que faz todo o financeiro, atendimento, gerencia agora a escola, né? E eu fico só ali dando assim, eu fico mais supervisionando, assim, não estou mais no dia a dia, por quê? Porque eu tenho os profissionais, acredito que a gente precisa acabar especializando um pouco para atender bem, né? Então, eu tenho os professores específicos agora para cada instrumento, né? Certo, Eu vi que eu não dava conta, assim, eu ia conseguir sempre só ali a iniciação, né? Depois de um certo ponto, exato. ia mais avançar, né? Então, agora a gente tem os professores especialistas, então, né? Então você tem uma equipe hoje, mas você ainda dá aulas? Não, não, eu dei aula 13 anos atrás, eu parei praticamente, fazem 13 anos. Nossa! É, E aí você está só na coordenação pedagógica? é isso, eu só fico mais nessa parte da coordenação, mas não consegui mais dar conta por conta de família, né? Tive 2 filhos, aí começou a ficar um pouco mais difícil de acompanhar, assim, e dar E conta. conciliar, né? Isso, exatamente. Então, para mim, era muito importante poder estar junto com eles, né? Hoje em dia tem um filho de 18 anos que está no Canadá, mas que eu vi que ele entrou aí para Que dar aula, legal. que é muito musical, assim, sempre fez parte da Musicarte. Então, esse foi o primeiro ano até que ele não subiu no palco aqui da comemoração de aniversário. Que legal. Consegui, assim, deixar um pouquinho agora na genética ali com ele, né? E Ótimo. e aí depois é isso, eu acabei vendo assim, ou eu continuaria tocando e me especializando nessa área para continuar dando aula do instrumento, ou Certo.
ia para a parte mais administrativa, pedagógica, para conseguir acompanhar, né, nesse sentido. Então, foi isso que eu fiz, eu acabei me afastando desse dar aula, né? Então, eu tenho mais só assim, o cargo seria assim, de supervisão mesmo, né? Toda a parte pedagógica e a parte do marketing, do financeiro, então, juntamente com a Duda aqui. São só duas pessoas e mais uma que fica no atendimento. E Entendi. no quadro de professores, nós temos 13 professores, então, que Que trabalham. bacana. Que legal. Bom, então você tomou uma atitude que é muito recomendada, inclusive pelo nosso consultor, pelo Jacques Greenberg. Ele sempre fala isso, né? Porque, tudo bem, se você falasse assim, não, eu sou imprescindível para dar aulas, senão a escola não anda, aí você teria que se dedicar. Mas a partir do momento que você forma uma equipe que está bem alinhada com o pensamento da escola, que está bem entrosada, você tem condições, sim, de se tornar uma gestora ou administrativa ou uma gestora pedagógica, né? E é isso que aconteceu com você. A parte financeira você também tem outro profissional para fazer, é isso? Tá? Na E verdade, aí você mais pode funciona. falar. Na verdade, assim, no operacional mesmo, então, é a Duda que faz isso aqui, né? E aí, na verdade, eu faço as perguntas para ela, né? Então, e ela que tem todas as respostas, ainda bem. Que Né? legal. E a equipe é uma questão assim, eu não vou te dizer que a equipe está entrosada, que ela está completa, que ela está, porque isso é uma coisa que muda muito, né? Eu É acredito um que a gente processo, é. vai conversar principalmente ali na questão da pandemia, a gente teve muitas evoluções, eu posso dizer, né? E Exato. fez com que esse quadro mudasse, né? Então agora eu não posso dizer que ele está completo, que ele está fechadinho, mas ele já está de novo tomando um formato mais consistente, né? Mas é complicado. É complicado a gente conseguir montar isso. Exatamente, porque na realidade a escola depende demais do professor, né? Vou falar que 90%, não sei, mas é complicado. Então você tem que administrar, gerir essa equipe, né? E lidar com ele de uma maneira incentivadora, né? Produtiva. Mas vamos lá, você tocou no assunto que é a nossa próxima pauta. Você falou na pandemia. E aí? A partir de amanhã não tem mais aula presencial. E aí você infartou? Como é que foi isso? Olha, Valéria, só me infartei porque, assim, ó, graças a Caim, isso eu posso dizer, assim, que vocês foram fundamentais, entendeu? Que bom. A gente assistiu tudo que vocês, assim, eu realmente, vocês foram a luz que fez a gente enxergar, assim, aquela luz do túnel, né? Porque vendo os depoimentos das outras escolas, o que cada um ia fazendo, sabe? E, assim, foram muitas ideias. Eu até guardei esse material, porque eu sou muito ainda... Eu preciso escrever para memorizar, para pensar a respeito de determinado assunto. Então, foi fundamental, assim, aquelas Bom, trocas que a gente teve na época, sabe? Não vou dizer que funcionou tudo aqui, não funcionava. A gente tinha esse respaldo, os consultores que estavam ali com vocês, entende? Realmente fez toda a diferença, Valéria, que assim, bom, que eu bom. Esse é o nosso objetivo. porque assim são realidades diferentes. Eu vou te dizer que o online ele funcionou um tempinho, depois a gente já começou a tentar outros formatos, né? Mas porque a estrutura que eu tenho montada aqui em Timbó, ela é pro presencial. A gente montou as salas para elas terem uma sensação e eu não conseguia passar isso no online. Os professores É, têm experiência para isso e a gente não tinha a questão tecnológica apropriada, assim, não tinha essa estrutura, né? E de repente todas as incertezas, vamos investir em ter os recursos para aula online e se não, né, não voltava, então a gente sempre foi tentando, tinha professor que dava certo, conseguimos, fechava, continuava, mais um passinho. é, Esse não dava. Então, a nossa grande dificuldade foi com as crianças menores, né? sim. Foi a gente perdeu muito aluno na época, foram os pequenos, porque daí a gente não conseguiu, né? Não conseguiu manter.
Ao mesmo tempo, quando deu uma pequena flexibilizada, que aqui para a gente foi mais fácil do que para os centros maiores, eu vejo que ali as escolas em São Paulo demorou muito mais do que a gente para voltar, a gente conseguiu voltar antes, porque eram concessões mais a nível municipal, né? Cada cidade conseguia fazer o seu... A sua flexibilização. Isso, é. Então a gente conseguiu voltar antes, mas as crianças não voltavam, porque tinha que ficar, né, em casa, e aí com isso a gente foi tendo que mudar, o nosso público-alvo mudou, a gente não podia pegar nem os mais velhos mais, nem as crianças, porque eram de risco, então a gente teve que mexer, não tinha mais apresentação, não tinha mais evento, então a gente, assim, o nosso objetivo sempre foi preparar para o palco, e daí não tinha mais, né? Então, como é que a gente faz atrativos aqui na escola para que movimente, tenha algo diferente? Então, era tal das datas comemorativas, a gente fazia festinha aqui, montava brincadeiras e assim, foi bem desafiador, assim, né? A gente teve, na verdade, assim, o pior mês mesmo foi ano passado, ali na metade do ano, que foi uma queda maior para a gente, né? Mas senão, assim, a gente parou uma semana mesmo, parou, assim, quando, né, em 2020, né? A gente parou e quando parou tudo, para tudo, como tu falou, parou tudo. Aí fui para casa, aí sentei e aí pensei, como é que a gente vai fazer agora, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, antecipa as férias de julho. Férias de julho em março, né? Foi março. Vamos fazer férias de julho e março e para ver o que a gente faz. Essa foi a primeira atitude, né, que a gente tomou. E aí depois, para sentir o que ia acontecer, o que as escolas iam fazer, né? Então, aos pouquinhos a gente foi, então todo mundo no online, teve gente que não queria, não voltou. Aí repensamos os contratos, tinha um contrato anual lá, não, vamos flexibilizar, suspende contrato, espera um pouquinho, né? Mas a gente conseguiu manter. E ano passado, que foi assim, um ano bem difícil para a gente, ali na metade do ano, perdemos muitos alunos. E aí agora a gente vai, ainda não temos o mesmo número de alunos que a gente tinha, mas agora não é nem por conta da pandemia, assim, aí a equipe, entende? A gente perdeu o prof, que tinha muito aluno e... Entendo. Aqui, como o nosso o presencial, ele tem muito isso, assim, o professor cativa o aluno. O professor é peça fundamental aqui. Sim. E o nosso público, o maior público é criança. Então, sim, a gente perdeu uma professora que era a das crianças menores, então, até resgatar a confiança desses pequenininhos com outro, é bem difícil. E assim, e tem isso muito forte, sabe, Valéria? Todos os professores, muitos vêm de outras cidades, eles vêm de Jaraguá, vêm de Blumenau para dar aula em Timbó, né? Certo. Então, eles colocam que é uma diferença que eles sentem aqui, que o aluno, ele vem para a escola muito por conta do professor, ele cria uma afinidade com o professor. Uma afinidade. Que ele vem para a aula por conta disso, né, do prof. E aí, então, a relação da escola com o professor, que tem que estar muito equilibrada também, porque é um tripé, né? É o aluno, o professor, a escola, e a gente... Exatamente. Todos têm que estar alinhados, né? É muito importante. Por isso que eu perguntei no começo, né? Eu falei, você pôde ficar na coordenação porque você tem uma equipe que está alinhada. E alinhada não é só esse, né? Ao meu olhar, não é só esse vínculo com o aluno, é com a escola também. Porque a escola tem um modelo de funcionamento, a escola é o que a gente pode chamar de persona, ela tem uma personalidade, ela passa uma imagem para a família, então você criou uma personalidade para a sua escola. Né? Eles podem ir lá e falar, não, eu levo meu filho lá porque eu confio na Musicarte. Né? Então, é uma coisa que tem que trabalhar em uníssono, né? Aluno, professor e gestão e diretor da escola, né? Porque o professor tem a sua capacidade, o seu valor, e a escola tem o papel dela de preservar a imagem dela e a personalidade, né? Então, de continuar sendo uma escola referência
de saber que é uma escola que está preocupada com o conteúdo, com bom atendimento e com seriedade, enfim, tudo isso é um conjunto, né? Então, o professor é importante, a escola é importante e o aluno é importante. É esse tripé que tem que andar bem entrosado, né, para tudo caminhar e crescer. Bom, mas passou a pandemia, Noica, e aí? O que restou da pandemia que você fala, eu aprendi isso, isso aqui continua funcionando na minha escola? Eu acho que com toda essa situação que nós passamos nesses 2 anos, aprendemos muitas coisas. O que você, ao seu olhar, você considera que foi importante e que ainda hoje está vivo dentro da sua escola? Qual o aprendizado? Eu acredito que é esse tripé que a gente falou, sabe? Porque eu tiro isso foi de alguma palestra que eu vi de vocês aí, né? Que justamente é esse olhar, né? Conseguir equilibrar essas forças que são importantes, um precisa do outro, né? E que juntos nós somos mais fortes, né? E a gente consegue passar por esses desafios. Ontem foi a pandemia, daqui a pouco a gente não sabe o que vem, né? Exato. Somente isso, assim, que como juntos somos mais fortes, a gente consegue passar por isso. Então, respeitar muito isso, respeitar o aluno. Ah, ele não quer vir, ele não quer se expor. O professor tem que entender, a escola, né, a gente conseguir fazer esse jogo de cintura com todo mundo, né? Porque foram situações muito difíceis, né? Sim, Professor que não via a pandemia como algo tão sério. E o aluno que não vinha porque via, porque o pai não queria, né? E a escola tendo que equilibrar isso. Ninguém quer perder, né? Mas exato. ganhar juntos. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente aprendeu a se conhecer muito melhor como equipe, né? E de se ouvir melhor. Por exemplo, eu não conseguia juntar, como eu te falei, como os professores são de outras cidades, eles vêm um dia para cá para dar aula e pronto. Aqui Com a tem. pandemia, a gente começou com esse online, então a gente, pô, vou fazer reunião online, então a gente conseguiu se encontrar, então as pessoas começaram a se conhecer, eles estavam na mesma escola, né? E aí Ah, começaram a se encontrar porque a gente conseguiu fazer esse movimento, né? ah, Então, coisas que ficam agora, né? Que passa a pandemia e a gente sabe que tem um outro jeito de a gente fazer o negócio, né? Da aula também a gente conseguiu usar esse online como alternativa, né? Ah, o sim, aluno ficou doente. Não, então pode fazer online. Ou a aula demonstrativa, o professor está em outra cidade, vir aqui mais um dia da semana para uma demonstrativa não vale a pena, né? entendo. Porque agora temos problemas econômicos, aí o combustível estava muito alto. Exato, exato. De novo, então online ele pode trazer esses benefícios que resolvem, né, outras questões que a gente tira Você proveito. sabe que muitas escolas, né, que estão utilizando esse online para reposição. A reposição não é uma atitude ou uma ação muito frequente e nós nem recomendamos, né? Porque a gente sabe que às vezes o aluno está em casa assistindo televisão ou vendo alguma coisa e fala, ah, não vou hoje não. E aí a escola tem que se virar do avesso com o professor, com sala de aula para repor aquela aula. Então, falando como gestora, né, não é aconselhável ter a reposição dentro do nosso contrato, mas ocasionalmente ela pode ser necessária, né? Para um aluno que nunca faltou, para um aluno que está doente. Aqui em São Paulo é muito comum por conta de trânsito não conseguir chegar. Então, essas escolas, elas vendem um contrato em formato híbrido e nessas situações específicas, essa aula pode ser dada online. E tem, sabe, vamos falar assim, tem salvo muito professor, muito aluno e muita escola, porque você dá essa possibilidade para o seu aluno. Ah, você não vai conseguir chegar? Vamos fazer aula online, porque o professor está aqui na sala, eu tenho toda a aparelhagem, liga seu celular e vamos embora. Então, eu acho que esse foi um ponto muito positivo também desse aprendizado nesses 2 anos que nós tivemos aí, nessa carga de 2 anos aí, né? E, enfim. Mas, Noica, eu queria saber se você, porque a escola chama-se Musicartes,
além de música, você trabalha com outras artes? Sim, sim. A gente tem, como eu te falei no começo, a gente tinha a escolinha de arte, que era específico para turmas de criança, né? E depois eu acabei indo mais para a área do desenho e pintura, então eu tenho uma profissional, 20 anos ela deve ter aqui já na escola, que é a Rosinha Inca, Legal. da plástica de Blumenau, e ela leciona aqui, então uma vez por semana ela vem dar aulas de pintura, né? Mas ela atende todo o público, desde de quem trabalha com arquitetura, com moda, porque ela vai adaptando a aula dela para todas essas áreas, assim, né? Até a nível profissional, né? Quem procura ajuda, então é uma aula assim muito legal. E aí também eu tenho mais duas profissionais que atendem aqui com a parte de desenho, então, né? Certo. E são turmas muito animadas, Ótimo. cultuada aqui na escola, porque são turminhas que vêm de crianças e eles estudam juntos no colégio, então eles chegam aqui e isso vira uma aula bem animada, eu vou falar assim para não. Mas é uma delícia, né? É uma delícia. Então, eu toquei nesse assunto porque o que tem acontecido muito a nível Brasil é justamente essa abertura de possibilidade para outras artes. Foi interessante que, acredito que foi fevereiro ou março, que eu fui visitar escolas novas filiadas aqui em São Paulo, mesmo na capital, e foi uma sequência de escolas onde eu fui visitar e todas elas já estavam com a música, era uma das artes que eles ensinavam. Então, de repente, a escola tinha yoga, mangá, né, que aqui o pessoal adora, né, por conta da cultura oriental aqui, mangá, teatro, pintura, enfim, uma série de atividades complementares artísticas que dão essa vida, até balé, né? Que dão uma vida para a escola, elas se tornam um núcleo de artes, né? Tanto que no Congresso nós vamos fazer um debate sobre isso, sobre essa tendência que você já atua, mas que tem muita gente chegando agora e enxergando uma possibilidade nova de mercado, né? Convidamos a Cíntia Gayer, não sei se você conhece, de Porto Alegre. Já ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade de ouvi-la ou de ver mais. Então, ela vai estar conosco, ela vai falar sobre isso, né? Ela trabalha com a escola dela é em Porto Alegre e já há anos, né? Não sei te dizer quantos anos, talvez, mas há uns 12 anos, ela tem um curso que se chama Pianito, e aí é o que ela faz. A criança vai e fica, por exemplo, 3 horas seguidas na escola. Então, uma hora ela faz música, depois ela toma um lanchinho, depois ela vai fazer teatro e depois ela vai fazer desenho. E com isso ela agitou a escola, né? Então é bom em todos os sentidos. A mãe fica feliz porque a criança já vai ficar lá 3 horas, a escola também garante, né? Fica interessante e é um formato bacana. E aí convidamos também mais dois colegas, a Silvia, que é aqui de São Paulo, que também tem uma escola bem grande aqui na Zona Leste, e um outro colega que também trabalha com várias artes, por coincidência de São Paulo da Zona Leste também. Então, é um assunto, né, e esse olhar que você teve é muito interessante, porque a escola se torna mais do que uma escola de música, uma escola de artes, né, que respira artes 24 horas por dia. E isso é muito interessante, principalmente para as crianças. Mas conta para mim, Eu qual é vejo, o seu olhar sobre isso? desculpa, como um negócio, eu acho que é muito interessante, principalmente em centros maiores, em que vocês têm um problema sério de trânsito. A gente não tem isso aqui, né? Aqui eu não consigo, não vale muito a pena, porque é muito fácil. O pai leva o filho 5 minutinhos, está na outra O escola, deslocamento, né? é o deslocamento, e a gente não tem transporte público aqui, não existe, não vale a pena, assim, por conta disso, né? É. Então, não é um negócio tão interessante, apesar de que eu escuto a conversa, assim, de que seria bom eu deixar meu filho e ficar algumas horas, porque eu posso fazer alguma outra coisa. Isso as mães comentam, né?
Então, Exato. como eu acredito que seria um filão assim, como negócio, principalmente em cidades maiores, né? Aqui eu tenho um problema Entendo. que as pessoas acabam, isso tem um custo para eles, né? Ficar 3 horas aqui não vai custar o que fica 45 minutos numa aula. Então, eu não Exato. e fazer, eu tinha uma parceria com uma escola de idiomas que eu queria, faz inglês, depois vem faz aula de música, depois faz aula de artes, né? Mas assim, no momento não é o meu interesse algo assim nesse sentido, mas eu vejo assim o que traz de primeiro que a gente se junta, né? A cultura no geral precisa de união. Se a gente não juntar, a gente não consegue Exato. fomentar isso, né? Então, eu tenho parceiros aqui, por exemplo, tem uma escola de teatro, é uma pessoa que está fora aqui, só que eu já falei para você, olha, as portas aqui estão abertas, a gente se ajuda a divulgar o trabalho, os eventos que a gente tem, um para o outro, porque a gente respira isso, a gente respira arte, né? Então, ou é dança, ou é teatro, ou é fotografia, ou é música, então a gente a fonte é a mesma, né? Esse ar artístico, né? Acaba sendo igual. Então, a ideia aqui é essa, assim, ó, o aluno está lá fazendo desenho, mas ele está escutando a aula de guitarra. Ah, que som que é? Então, mesmo que as nossas salas elas têm um certo isolamento acústico, mas não é totalmente bloqueado. Então, eles se escutam, né? Agora, como a gente tem Certo. ensaios para o evento, isso movimenta. Então, o aluno que está fazendo pintura ali na segunda-feira, opa, vai acontecer alguma coisa, então isso movimenta, então conversa. E aí desperta o interesse também, de um para o outro. Exatamente. Motiva. Isso, aí então a gente tem aqui no corredor de espera, são estantes onde os alunos vão colocando os trabalhos de arte ali. Então, quem está passando para ir para a aula de violão, olha, está vendo o que o aluno está fazendo, né? Mesmo que não pergunte ou não saiba, mas ele vai estar vendo o que está sendo feito na escola, né? E aí a Isso gente tem mesmo. que integrar isso, tá? Eu vejo com bons olhos também, em todos os sentidos, né? Da mesma maneira, acho que educacionalmente falando, familiarmente também, pensando em que a família sabe que essa criança está ali nas 3 horas com um profissional, né? Porque às vezes ela faz artes na escola, mas faz assim, não tenho nada contra, acho que tudo é positivo. Mas uma escola regular tem outro olhar, né? A parte de artes é como se fosse quase um entretenimento, né? Ela não tem aquele profissional que é especialista em música ou aquele profissional que é especialista em desenho. Então eu vejo com muito bons olhos para que todos saiam ganhando, né? A escola, a família, o profissional. Então acredito sim que pode ser uma tendência e que vai vingar positivamente, sim. Mas é isso, Noica. Eu queria agora que você falasse das comemorações que vocês tiveram aí, realizaram, e que também deixasse uma mensagem para os diretores de escola de música que ainda estão batalhando, né? Porque 2 anos não foram fáceis, esses 2 anos, ainda estamos lutando, né? E então, gostaria muito que você falasse da comemoração e deixasse uma mensagem para os nossos colegas diretores. Então, a nossa comemoração foi agora quarta-feira, né? A gente faz, de novo, assim, como a cidade é pequena, tem muito essa coisa típica, né? Esse cultural. E aí, então, a Noite da Canja já foi a 20ª, então, esse ano. É uma noite, então, que a gente se junta para mostrar os trabalhos dos alunos de arte. Então, são pinturas e desenhos, a gente expõe. Aí os alunos de música se juntam aqui, a gente monta tudo, pequenas bandas, então. Então, aluno Certo. com piano, com flauta, tem iniciação musical, mas a gente sempre faz em grupos, porque a minha média aqui são 120 a 160 alunos, mas não se apresentam, Excelente, excelente. não se apresentam todos, né? É, e aí, enquanto, assim, no começo são os pequenos que se apresentam, porque o tempo de concentração deles é menor e a gente precisa que Sim, eles estejam ali ainda concentrados, eles estão nervosos, então a gente coloca as apresentações dos menores no começo.
Aí depois tem um pequeno intervalinho, a gente serve a canja, que é uma sopa, então. Que legal! Enquanto, Adoro! enquanto a sopa está lá, continuam as apresentações. Aí tem as bandas um pouquinho mais pesadas no sentido de mais som, né? Que Mais hoje agitada, né? E aí o pessoal vai comendo e vai assistindo. E aí fica um evento aí em torno de 3 horas de duração, mas muito gostoso. Muito gostoso. E deu Que certo, as apresentações foram muito boas, assim. E assim, Valéria, tu também passa por isso, né? No momento que tu vê que o teu trabalho está dando certo, assim, tu vê o brilho nos olhos dos pais vendo seus filhos, exato, dos alunos, assim, que tem aquele nervosismo, e eles sobem no palco, e eles se desafiaram e eles conseguiram, né? E aí a mensagem que eu deixei para os pais lá é que isso tudo vale a pena. É a mesma coisa que eu falo para quem está aqui assistindo, para diretores ou para quem trabalha nessa área. Não é fácil, né? É uma luta constante, né? Mas é que a gente, eu acho que assim, o diretor ou quem está nessa área é uma pessoa diferente, porque daí ela vibra com isso. O que paga, assim, que vale a pena o esforço é aquele brilho nos olhos, entende? Porque a gente consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quando eu exato. vejo fotos dos alunos que passaram por ali e que agora voltam e trazem o seu filho para fazer aula, certo? É, que Então, assim, lindo. eu cumpri com o meu papel de que ele confia no meu trabalho, ele confia nessa escola, ele trouxe o seu filho, porque, gente, quem é mãe sabe que filho é tudo. Então valeu a pena, sabe, Valéria? Valeu a pena. E às vezes eu penso, não, não vou mais. Eu falo aqui, digo, não, eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. Aí 2 noites bem dormidas, depois a gente esquece. É que nem filho também, né? Deu É trabalho, verdade. não quero mais, não quero mais. Eu tive o segundo também. Então a gente consegue, porque a gente tem essa sensibilidade, né? E É verdade. a gente não pode desistir, porque o mundo vai ficar melhor graças a gente, que ainda faz. Exatamente, exatamente. Você sabe que você falou uma coisa que eu lembro que todo ano, quando chega o congresso, eu fico pensando, quando dá 2 dias antes, que eu já estou naquele estresse louco, eu falo, mas o que que eu fui me meter? Para que eu fui tentar? Né? É a sensação que você tem antes. Aí depois, quando passa, quando chega no palco e você vê todas aquelas coisas, o que você pode proporcionar para os outros, como você falou, você vê o brilho nos outros, né? Aí eu choro muito, mas de felicidade, porque vale a pena tudo, tudo que a gente faz com amor, Noica. Então, não tem preço e a gente faz, graças a Deus, pessoas como você fazem a diferença na vida dos outros. E é isso que a gente leva daqui. A gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer uma vida confortável. Mas graças a Deus a gente trabalha com o que gosta, com o que ama e pode, mais do que tudo, se realizar pessoalmente, né? Profissionalmente. Né? Então, eu também sou muito feliz por tudo que faço e até me toquei muito com as palavras que você falou da época da pandemia. Graças a Deus e aos parceiros, conseguimos levar muita informação e que foi primordial para a sobrevivência das escolas, né? Então, eu vou deixar aqui meu agradecimento. Sinta-se abraçada e beijada, com muito carinho mesmo, Noica, com muito carinho. Sou uma admiradora do seu trabalho, da seriedade com que você se empenha na sua escola e que a gente possa, em breve, estar juntas, tomar um café colonial aí, quem sabe, né? Mas, ó, E você avisa, vou fazer questão. Vai ter muita coisa com certeza. para, porque É, é isso aí. E agora, para encerrar, eu quero uma frase sua, um recado para os nossos colegas. ai, Sugiu o que você quiser. Mais uma. eu não fiz a frase, mas é isso. É só para não desistir, entende? A gente não pode entregar. E eu vi assim tantos depoimentos na época e pensei, ó, ele é o dono da escola, ele é o diretor, ele é o professor, ele tem que fazer tudo. Ele mora na escola. Eu vi que tinha algumas questões assim, né? Então, procure parceiros, é isso mesmo. Vocês são a parceria ideal, sabe, Valéria? Porque vocês conseguem ajudar, né? Então, sempre isso, a gente tem que se juntar.
né? A gente tem que ter essa união de alguma maneira para conseguir passar por tudo isso e aí a gente consegue ir adiante. Não foi uma Obrigada, Nora. É. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, pelo carinho, pelas lindas palavras, pela transparência que você teve em falar um pouco da sua vida e da sua trajetória musical. Muito sucesso, mais 25 anos de Musicartes por aí. Vai ficar para a próxima geração. vai ficar para a próxima, porque mais 25 eu não sei se eu consigo chegar lá. Mas vamos, a gente vai. Um beijo grande a todos. Tchau, tchau e até a próxima.